Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 5 Nagano, janeiro de 1969. Um labirinto de arquivos e mesas de metal criava um viveiro de funcionários nos escritórios do Cosmos Pachinko. No emaranhado de móveis, Risa Iwamura, a chefe dos arquivistas, não se destacava muito. De acordo com qualquer parâmetro convencional, Risa tinha um rosto bonito e um corpo atraente. No entanto, era distante e evitava contato ou intimidade com as pessoas ao seu redor. Era como se a jovem mulher apagasse as próprias luzes para minimizar qualquer possibilidade de atração ou interesse. Vestia-se com sobriedade, blusas brancas e saias baratas de poliéster preto, que exigiam pouca manutenção, sapatos de couro preto de senhora. No inverno, um de seus 2 casacos de lã cinza cobria seus ombros estreitos com uma capa. O único acessório que usava era um relógio de pulso prateado barato, que consultava com frequência, embora nunca parecesse ter para onde ir. Enquanto trabalhava, Risa precisava de pouca orientação, antecipava as necessidades dos chefes de maneira infalível e executava as tarefas sem precisar ser lembrada. Havia quase 7 anos que Noa morava em Nagano, passando-se por um japonês chamado Nobuo Ban. Trabalhava diligentemente para o dono do Cosmos Pachinko e tinha estabelecido uma vida modesta e invisível. Era um funcionário valioso e o proprietário o deixava em paz. A única coisa que o chefe mencionava todo mês de janeiro, quando entregava a Noa seu bônus e fazia o discurso de ano novo, era o casamento. Um homem com a idade e a posição dele deveria ter um lar e filhos. Noa comandava o escritório comercial desde que Takano, o homem que o havia contratado, se mudara para Nagoya para administrar os múltiplos negócios do Cosmos lá. Entretanto, continuava morando no alojamento do salão de Pachinko e fazendo as refeições no refeitório dos funcionários. Embora já tivesse pagado de volta a Hansu as mensalidades e a hospedagem do período em que frequentava o Azeda, Noa ainda enviava dinheiro para a mãe todos os meses. Não gastava quase nada consigo mesmo, além do estritamente necessário. Depois do discurso daquele ano, Noa refletiu sobre os conselhos do chefe. Ele havia notado Risa. Embora nunca tivesse falado a respeito, todos sabiam que ela vinha de uma família de classe média, com um triste escândalo no passado. Quando Risa tinha 14 anos, seu pai, um respeitado médico da clínica local, prescreveu medicamentos inadequados a 2 pacientes durante uma epidemia de gripe, resultando na morte deles. Pouco tempo depois, o médico tirou a própria vida, deixando a família sem nada e com a reputação manchada. Risa era, na prática, uma mulher com quem ninguém ia querer se casar, pois um suicídio na família poderia indicar um distúrbio mental hereditário. Ou pior, muitos acreditavam que seu pai havia feito algo tão vergonhoso que sentira que precisava se matar. Os parentes não compareceram ao funeral e não tiveram mais contato com Risa nem com a mãe dela. A mãe de Risa nunca se recuperou do choque e não saía mais de casa para nada. Depois que ela terminou a escola, Takano, um antigo paciente de seu pai, a contratou para fazer trabalho administrativo no escritório. Noa reparou em sua bela caligrafia nos arquivos antes mesmo de notá-la. Era possível que estivesse apaixonado pela maneira como ela escrevia o número 2. Suas linhas paralelas expressavam uma espécie de movimento livre dentro da caixa invisível que continha os traços do ideograma. Quando Risa escrevia, mesmo que fosse apenas uma descrição comum em uma fatura, Noa a lia com atenção, não por causa do que dizia, mas porque detectava que havia uma espécie de espírito dançante na mão que escrevia de modo tão elegante. Quando, em uma noite de inverno, Noa a convidou para jantar, ela respondeu surpresa. Marie? Entre as funcionárias do arquivo, Nobuo Ban tinha sido um tópico de discussão fascinante,
Mas depois de tantos anos com tão poucas mudanças de comportamento, as garotas interessadas já haviam desistido. Foram necessários 2 jantares, talvez até menos, para que Risa se apaixonasse por Noah, e os 2 jovens profundamente reservados se casaram naquele mesmo inverno. Na noite de núpcias, Risa ficou com medo. "Vai doer?" perguntou ela. "Você pode me pedir para parar. Prefiro me machucar do que machucá-la, minha esposa." Nenhum dos 2 havia se dado conta da solidão na qual tinham vivido por tanto tempo, até ela ser interrompida por um afeto genuíno. Quando engravidou, Risa deixou o emprego e passou a ficar em casa, cuidando da família com a mesma competência com a qual administrara os arquivos do negócio bem-sucedido de Patinco. Primeiro, tivera gêmeas. 1 ano depois, Risa deu à luz um menino. Depois de mais 1 ano, outra menina. Todo mês, Noah passava 2 dias viajando a trabalho, mas fora isso, mantinha uma rotina estável que permitia que trabalhasse 6 dias por semana para Cosmos e cuidasse da família. Curiosamente, ele não bebia nem frequentava clubes, nem mesmo para entreter a polícia ou negociar com os vendedores de máquinas de patinco. Noah era honesto, preciso e capaz de lidar com qualquer complicação relacionada ao negócio, desde os impostos até as licenças das máquinas. Além disso, não era ganancioso. O dono do Cosmos respeitava o fato de Noah evitar Mizu Shobai, naturalmente. Risa ficava feliz. Era fácil perder os afetos de um marido diante de uma ambiciosa acompanhante de bar. Como todas as mães japonesas, Risa realizava trabalho voluntário na escola das crianças e fazia todo o possível para garantir que os 4 filhos estivessem bem. Ocupar-se dos filhos pequenos evitava que ela tivesse de se envolver com pessoas de fora da família. Se a morte do pai a expulsara do convívio com as pessoas comuns da classe média, ela havia produzido com eficiência sua própria tribo. O casamento era estável e 8 anos se passaram depressa. O casal não brigava. Noah não amava Risa da mesma maneira que havia amado sua namorada da faculdade, mas isso era uma coisa boa, ele achava. Jurou que nunca mais ficaria tão vulnerável. Noah permaneceu cauteloso em relação à sua nova família. Embora considerasse a mulher e os filhos uma espécie de segunda chance, não encarava sua vida atual como um renascimento. Ainda carregava a história de vida, como um coreano, como uma rocha escura e pesada dentro do peito. Não passava um dia sem que tivesse medo de ser descoberto. A única coisa que continuava a fazer como antes era ler seus romances em inglês. Depois de se casar, deixou de comer no refeitório dos funcionários. Agora se permitia almoçar em um restaurante barato onde comia sozinho. Na hora do almoço, durante 30 minutos por dia, relia Dickens, Trollope ou Goethe e se lembrava de quem era em seu interior. Era primavera quando as gêmeas completaram 7 anos e a família foi ao castelo Matsumoto para um piquenique de domingo. Risa havia planejado o passeio para animar a mãe, que parecia cada vez mais retraída. As crianças ficaram muito felizes, pois iam tomar sorvete no caminho de volta para casa. A viúva do médico, Iwamura-san, nunca tinha sido uma mulher forte. Na verdade, muitas vezes parecia desamparada. Seguia tendo uma beleza infantil, bochechas delicadas e pálidas, lábios naturalmente vermelhos e cabelos tingidos de preto. Usava vestidos e cardigans bege simples, fechados apenas no botão superior. Sua expressão era perpetuamente a de uma criança pequena que havia se decepcionado com o presente de aniversário. Apesar disso, não era nem um pouco ignorante. Tinha sido esposa de um médico, e embora a morte dele tivesse destruído suas ambições sociais, ela não havia renunciado aos desejos para a única filha. Já era ruim o bastante que ela trabalhasse no patinco, mas agora também estava casada com um homem que também trabalhava naquele negócio sórdido, cimentando sua casta na vida. No primeiro encontro com Nobu-Uban, desconfiou que houvesse algo em comum em seu passado, já que ele dizia não ter família. Sem dúvida, era estrangeiro. Ela suspeitava de seu caráter. No entanto, havia algo triste por trás de suas maneiras refinadas que lembrava seu querido marido, e a viúva se sentiu obrigada a ignorar seu passado,
desde que ninguém o descobrisse. Uma pequena multidão estava reunida na frente do Matsumoto-jo, um famoso docente, muito popular entre os moradores locais. Estava prestes a começar uma palestra sobre o castelo mais antigo do Japão. O velho, de sobrancelhas brancas, despenteadas, e com uma leve corcunda, tinha levado um cavalete consigo e estava arrumando fotografias do tamanho de pôsteres e outros recursos visuais. O filho de Noah, que não havia comido quase nada além de meio bolinho de arroz, saltou do banco e correu em direção ao guia. Risa estava arrumando os potes de comida vazios e pediu que Noah ficasse perto de Koichi, um menino minúsculo de 6 anos com rosto e cabeça de traços excepcionalmente bonitos. Ele não tinha medo de desconhecidos e falava com qualquer um. Certa vez, no mercado, disse ao verdureiro que sua mãe havia queimado a berinjela na semana anterior. Os adultos gostavam de conversar com Koichi. Sumimasen, sumimasen, gritou o garoto enquanto abria caminho através do grupo que ouvia atentamente a introdução do guia sobre a história do castelo. A multidão se afastou para permitir que ele passasse. O guia sorriu para Koichi e continuou. O garoto ouvia tudo ligeiramente, boquiaberto, e o pai ficou observando de longe. O guia se voltou para a imagem seguinte no cavalete. Na velha fotografia, em preto e branco, o castelo se inclinava dramaticamente como se a construção estivesse prestes a desmoronar. A multidão ofegou com educação ao ver a famosa imagem. Turistas e crianças que nunca o tinham visto antes olharam para a imagem com atenção. Quando este magnífico castelo começou a se inclinar, todos se lembraram da maldição de Tada Kasuki. O guia arregalou os olhos de pálpebras pesadas para dar ênfase às suas palavras. Os adultos da região assentiram. Não havia ninguém em Nagano que não tivesse ouvido falar do líder de Matsumoto, que no século XVII comandou a revolta de Jokyu contra impostos injustos e foi executado com outros 27 revoltosos, incluindo seus 2 filhos pequenos. O que é uma maldição? Perguntou Koichi. Noah franziu a testa porque havia repetido diversas vezes ao menino que não devia fazer perguntas sempre que tivesse vontade. Uma maldição? Repetiu o guia e em seguida fez uma pausa para obter um efeito dramático. Uma maldição é algo terrível, terrível, e uma maldição com poder moral é a pior de todas. Tada Kasuki foi perseguido injustamente quando estava apenas tentando salvar as pessoas boas de Nagano da exploração daqueles que viviam neste castelo. No momento de sua morte, Tada Kasuki proferiu uma maldição contra o ganancioso clã Mizuno. O guia parecia ficar cada vez mais inflamado pelo próprio discurso. Koichi queria fazer outra pergunta, mas suas irmãs gêmeas, que agora estavam de pé ao lado dele, beliscaram a pele de seu cotovelo direito. Koichi tinha que aprender a não falar tanto, elas achavam. Policiá-lo era um dever da família. Quase 200 anos depois da morte de Tada Kasuki, o clã dominante tentou tudo o que estava ao seu alcance para apaziguar o espírito do Marte e por fim a maldição. Deve ter funcionado, porque a estrutura do castelo está reta de novo. O guia ergueu os 2 braços dramaticamente e gesticulou em direção à construção atrás dele. A multidão riu. Koichi olhou para o pôster com a imagem do castelo inclinado. Como? Como se reveste uma maldição? Perguntou, incapaz de se conter. Sua irmã, Ume, pisou em seu pé, mas Koichi não se importou. Para apaziguar os espíritos, o clã dominante proclamou Tadakatsuki um Marte e concedeu a ele o título após a morte. Também mandaram fazer uma estátua. Finalmente, a verdade foi reconhecida. Koichi abriu a boca de novo, mas desta vez Noah se aproximou, pegou o filho gentilmente no colo e o levou de volta para junto da mãe, que estava sentado com a avó em um banco. Mesmo que já estivesse no jardim de infância, Koichi ainda adorava ser pego no colo. A multidão sorriu. Papai, isso foi muito interessante, ni? Hai, respondeu Noah. Quando segurava o filho nos braços, sempre se lembrava de Mosasu, que adormecia com facilidade com a cabeça redonda apoiada em seu ombro. Posso amaldiçoar alguém? Perguntou Koichi. O quê? Quem você quer amaldiçoar? O Miko. Ela pisou no meu pé de propósito.
Isso não foi muito legal, mas não merece uma maldição, ni? Mas posso reverter a maldição se quiser. Ah, não é tão fácil assim, Koichi-chan. E o que você faria se alguém o amaldiçoasse? Soni. Koichi ficou sério ao pensar nisso. Em seguida, abriu um sorriso quando viu a mãe, a quem amava mais do que tudo. Risa estava tricotando um suéter enquanto conversava com a mãe. As sacolas de piquenique estavam aos seus pés. A família Ban caminhou pelo terreno do castelo e quando as crianças ficaram entediadas, Noah se levantou para tomar sorvete como havia prometido. Capítulo 6. Yokohama, julho de 1974. Haruki Totoyama se casou com Ayami, a encarregada do ateliê de uniformes para atender à vontade da mãe. E isso acabou se revelando uma sábia decisão. Quando Totoyama-san foi diagnosticada com câncer de estômago e não pôde mais administrar o ateliê nem cuidar do irmão de Haruki, Daisuke, Ayami soube exatamente o que fazer. Durante 2 anos, conduziu o negócio habilmente, cuidou da sogra enferma e de Daisuke. Quando Totoyama-san finalmente morreu, depois de muito sofrimento, Haruki perguntou à esposa exausta o que deviam fazer com o ateliê da mãe, e a resposta de Ayami o surpreendeu. Devemos vendê-lo e nos mudar para Yokohama. Não quero mais morar em Osaka. Nunca gostei de trabalhar no ateliê. Fiz isso porque não queria decepcionar sua mãe. Não precisamos mais nos preocupar com dinheiro. Se houver tempo livre, quero aprender a assar bolos. Daisuke gosta de bolo. Vou ficar em casa e cuidar dele. Haruki não soube o que pensar sobre isso, mas não podia recusar o pedido dela. Com o dinheiro da venda do negócio e sua herança, comprou um luxuoso apartamento de 3 quartos, perto do antigo cemitério de Yokohama. No apartamento, havia um forno duplo para Ayami. Bastou um telefonema para Mosasu e o chefe de polícia de Yokohama ofereceu a Haruki o mesmo posto que ele tinha em Osaka. Naturalmente, Mosasu e Solomon ficaram felizes por Haruki enfim se mudar para Yokohama. Contudo, após a chegada da família de Haruki, Solomon não pôde visitar sua casa nem conhecer seu irmão mais novo, que tinha pavor de crianças. Daisuke tinha quase 30 anos, embora sua idade mental correspondesse à de um garoto de não muito mais do que 5 ou 6 anos. Não podia sair com frequência, porque barulho, multidões e luzes muito fortes o perturbavam. A doença e a morte da mãe tinham sido catastróficas para ele. Mas Ayami, que era funcionária de longa data do ateliê, soube como tranquilizá-lo. Criou uma rotina previsível para ele na casa nova, e como havia muitos estrangeiros em Yokohama, arranjou uma professora de educação especial americana que estava disposta a ir ao apartamento e trabalhar com ele 5 dias por semana. Daisuke nunca poderia frequentar uma escola regular, ter um emprego ou morar sozinho. Mas Ayami acreditava que poderia fazer e saber mais do que se esperava dele, que era muito pouco. Haruki era grato pela consideração dela. Admirava a capacidade da esposa de resolver problemas e lidar com tantas coisas novas sem nunca reclamar. Ela era 5 anos mais velha do que ele, a primogênita de uma família budista extremamente conservadora, e ele imaginava que sua criação rigorosa tinha muito a ver com sua paciência e tolerância. Sua mãe lhe disse, em mais de uma ocasião, que Ayami o amava, embora ele não merecesse. Daisuke tirava uma soneca no fim da manhã, almoçava à tarde e em seguida passava 3 horas tendo aulas, jogando ou ouvindo histórias com a professora particular, a senhorita Edith. Durante as aulas, Ayami ia à casa de banho e depois comprava comida. O calor de julho em Yokohama era mais ameno do que em Osaka, e Ayami não se importava em caminhar depois do banho. Invariavelmente, a poeira e a umidade das ruas arruinavam a sensação de limpeza, mas Ayami ficava feliz por estar sozinha. Faltava mais de 1 hora para a senhorita Edith ir embora. Então, ela tomou o caminho mais arborizado que cortava o parque ao lado do cemitério. Ainda não tinha começado a anoitecer, e o dia tinha uma luz azulada. Sob o dossel de folhas verdes, Ayami se sentia limpa e satisfeita. Para o jantar, havia planejado comprar um pouco
do yakitori que Daisuke tanto gostava, que um casal de idosos vendia a poucas quadras do apartamento. Ao passar junto a um arbusto, ouviu o leve farfalhar de galhos. Desde a infância, Ayami adorava pássaros, até os enormes corvos pretos que a maioria das crianças temia, de modo que se aproximou cuidadosamente do denso aglomerado de árvores. Ao se aproximar dos sons, viu um homem bonito encostado no tronco de uma árvore, de olhos fechados. Suas calças estavam abaixadas até os joelhos e havia outro homem ajoelhado à sua frente, com a cabeça na altura de seus quadris pálidos. Ayami prendeu a respiração e se retirou em silêncio. Os homens não a tinham visto. Não estava em perigo, mas acelerou o passo, o coração batendo como se fosse sair do corpo. A grama seca atravessava as sandálias e espetava seus pés. Ayami correu até chegar à calçada pavimentada, onde havia outros pedestres. Na rua cheia de gente em frente ao cemitério, ninguém a notou. Ayami secou o suor da testa. Quando tinha sido a última vez que o marido a desejara? Tinha sido sugestão da mãe dele que se casassem, e durante o breve namoro, Haruki foi atencioso e gentil. Ela não era virgem quando se casou. Já tinha feito sexo com 2 homens que se recusaram a se casar com ela. Houvera outro, um distribuidor de tecidos que a perseguiu por meses. Mas, quando descobriu que ele era casado, Ayami se recusou a ir para o motel com ele, porque só tinha ido para a cama com outros por ter esperanças de se casar, e com aquele isso não fazia sentido. Ao contrário dos outros homens, Haruki nunca a convidara para ir com ele a um motel. Ayami tinha concluído que isso talvez fosse um estranho para ele, já que ela trabalhava com sua mãe. Não pôde deixar de admirar sua nobreza e suas boas maneiras. O casamento deles foi consumado. No começo, quando estavam tentando ter um bebê, faziam amor regularmente, de forma rápida e limpa, respeitando os desejos de Ayami quando não era o momento certo do mês. Depois de tentarem por 2 anos, os médicos determinaram que ela era estéril, e parecia que Daisuke se tornaria de fato seu filho. Eles não voltaram a fazer amor. Ela nunca tinha se interessado em ser uma mulher sensual, e ele não a procurava para essas coisas. Ayami cumpria a rotina de Daisuke e ia dormir cedo, enquanto Haruki acordava tarde e ia para a cama tarde. Os horários de dormir, desencontrados, impediam encontros regulares na cama. Ela podia não estar interessada, mas sabia que, em geral, os homens precisavam de sexo e que era preferível ter um marido que quisesse fazer amor periodicamente com a esposa. Ayami se culpava por Haruki não se interessar mais por ela. Era mais velha. Seu rosto amarelado era comum e redondo. E ela estava magra demais, com pernas e braços finos. Na tentativa de engordar, comia o máximo que podia, especialmente doces, mas não conseguia ganhar peso. Na adolescência, seus irmãos a provocavam, dizendo que seu peito era mais plano do que o chão. Se quisesse, poderia usar roupas para meninas do ensino fundamental. Todos os dias, por hábito e praticidade, Ayami usava um dos muitos vestidos de cor escura que ela mesma havia costurado. Tinha vestidos de comprimento médio, de todos os tecidos e cores. No verão, eram de linho ou anaruga. Quando chegou à barraca de yakitori favorita de Daisuke, Ayami tirou a bolsinha de moedas da sacola, na qual levava as roupas de banho, e pediu à vendedora asa de frango grelhada, moela e pedaços de peito de frango com cebolinha. Enquanto a senhora atrás da barraca enfumaçada providenciava o pedido de Ayami, ela se lembrou do rosto extasiado do homem apoiado na árvore. Será que Haruki queria que ela se ajoelhasse diante dele? Evidentemente, ela sabia de muitas coisas que homens e mulheres faziam, mas nunca tinha visto mais ninguém fazer amor. Tinha lido 2 romances de D.H. Lawrence. Aos 37 anos, Ayami queria saber mais sobre as coisas que ela nunca havia feito. Será que Haruki se envergonharia dela? Ayami verificou o relógio de pulso fino com um mostrador pequeno, um presente de aniversário da mãe de Haruki. Ainda faltavam 40 minutos para o horário em que precisava estar em casa. Ayami deu meia volta. Quando chegou aos arbustos, os 2 homens não estavam mais lá, mas havia pelo menos 5 outros casais. Mulheres e homens estavam deitados juntos na área mais isolada,
e 2 homens sem calça acariciavam um ao outro enquanto sussurravam. Um casal estava deitado em grossas folhas de papel pardo que faziam barulho cada vez que se moviam. Uma mulher alta a viu olhando, mas não se encolheu. Ao contrário, fechou os olhos e gemeu de prazer enquanto o homem ao seu lado massageava seus seios pequenos. Era como se ela quisesse que Ayami os observasse, o que a encorajou a se aproximar. Os sons dos gemidos suaves dos amantes eram como o canto dos pássaros do fim da tarde. Ela se lembrou de Daisuke, que ia querer jantar. 3 dias depois, após outro banho longo, Ayami foi diretamente para o parque atrás do cemitério. Reconheceu a mulher e o homem da ocasião anterior, e viu também outros que não pareciam se importar com sua presença. Todos ali faziam parte do segredo dos demais, e Ayami se sentia segura entre eles. Quando estava prestes a ir embora, uma linda garota se aproximou. — Por que você vem tão cedo? A noite é muito melhor. Ayami não sabia o que dizer, mas achou que seria indelicado não responder. — Como assim? Se quiser fazer coisas, mais tarde tem mais gente. A garota riu. — Você não gosta de fazer coisas? Ayami balançou a cabeça. Eu não. Se tiver dinheiro, posso fazer coisas com você. Prefiro fazer coisas com garotas. Ayami prendeu a respiração. A garota era curvilínea de uma maneira muito bonita e tinha as bochechas rosadas. Tinha belos braços pálidos, cheios e suaves como os de uma mulher em uma pintura italiana. Com a blusa de crepe semi-transparente e saia estampada azul marinho, ela parecia uma atraente funcionária de escritório. A garota pegou a mão esquerda de Ayami e a deslizou por baixo da blusa. Ayami sentiu o suave aumento do grande mamilo dela. — Gosto desse osso entre o seu pescoço e seus ombros. Você é muito bonita. Venha me ver. Vou estar aqui hoje à noite. Hoje comecei cedo porque tenho um encontro, mas ele está um pouco atrasado. Costumo ficar perto dos arbustos. Ela riu. Adoro colocar coisas na boca. Ni? Ela umedeceu os lábios com a língua cor de morango. E posso trazer os brinquedinhos para você, disse ela antes de voltar ao seu lugar. Atordoada, Ayami assentiu e caminhou de volta para casa. Sua mão esquerda queimava e, com ela, acariciou a clavícula, algo que nunca havia reparado antes. Nos 3 meses seguintes, Ayami retomou seu antigo caminho para o centro e lá ia direto para as ruas do mercado fazer compras. Voltou fielmente às suas rotinas com Daisuke e, enquanto tomava banho no centro, tentava não pensar na garota. Ayami não era ignorante. Mesmo quando menina, sabia que as pessoas faziam muitas coisas curiosas. O que a intrigava era aquele desejo tardio de saber mais, embora não tivesse a quem perguntar. O marido não parecia mudar. Era trabalhador, educado e raramente estava em casa. Era carinhoso com Daisuke, ia visitar o amigo coreano Mosasu e seu filho Solomon, ou levava o irmão ao parque ou ao centro para que ela tivesse um tempo sozinha. De vez em quando, os 3 iam a um restaurante de Yakiniku, onde o proprietário lhes dava uma sala privada nos fundos. Daisuke gostava de cozinhar a própria comida na grelha. Depois que ele ia dormir, suas noites eram tranquilas. Ayami lia livros de receita e revistas de costura e crochê. Apesar de seus esforços, não acontecia somente no centro. Ayami pensava na garota o dia inteiro, enquanto assava um pão de ló dourado ou tirava o pó dos móveis. O que a deixava confusa era o fato de a garota de blusa verde parecer tão saudável e divertida. Ela não se parecia em nada com o que vira em filmes sobre mulheres desencaminhadas de famílias ruins. A garota era sedutora como um melão caro vendido em uma loja de departamentos. Era uma noite de sábado no fim de novembro e Daisuke havia adormecido mais cedo do que o habitual. Haruki estava colocando os relatórios em dia na delegacia, onde era silencioso o suficiente para que ele trabalhasse sem ser perturbado. Ayami estava na sala de estar, tentando ler um livro sobre técnicas culinárias inglesas, mas sua mente não parava de divagar. Ela fechou o livro e decidiu tomar outro banho, embora tivesse tomado um mais cedo naquele dia. Daisuke roncava baixinho quando ela saiu de casa. No centro, Ayami mergulhou na água quente, temendo que alguém percebesse o desejo em seu rosto. Perguntou a si mesma se teria coragem de pedir ao marido que fizesse amor com ela.
Quando as pontas de seus dedos estavam completamente enrugadas, ela se vestiu e penteou os cabelos. Do lado de fora, os postes brilhavam intensamente e a calçada preta cintilava na noite. Ela caminhou em direção ao cemitério. Apesar do frio, havia tantos amantes que era impossível contar. Casais observavam outros pares fazendo amor e se masturbavam. Havia corpos nus arqueados sob árvores grandes e uma fileira de homens com outros ajoelhados diante deles. Observar os rostos dos homens a deixou excitada. Queria que Haruki a tomasse nos braços e fizesse amor com ela violentamente, bem ali. O céu noturno estava iluminado apenas por uma pequena lua, disforme e estrelas invernais salpicadas. Ayami caminhou entre os homens e mulheres. Junto a um carvalho imponente, 2 homens faziam amor, e o mais alto, cujos braços rodeavam o mais jovem, usava um terno cinza, muito parecido com o que ela havia feito para o marido. Ayami olhou mais de perto e o viu, os olhos fechados enquanto abraçava o homem de camiseta branca de algodão que ofegava de prazer. Ela se escondeu do outro lado da folhagem. Prendeu a respiração e observou o marido fazendo amor. Sim, era ele. Quando terminaram, Haruki e o rapaz de camisa branca se vestiram sem dizer nada e se afastaram um do outro sem uma reverência ou um adeus. Ela não viu Haruki dar dinheiro ao jovem, mas isso poderia ter acontecido antes. Ela não sabia ao certo como funcionavam aquelas coisas. Faria diferença se o homem tivesse sido pago? Ela se perguntou. Ayami se sentou nas raízes de uma velha árvore não muito longe de um casal ofegante que fazia sexo e olhou para as pontas dos dedos que estavam lisas novamente. Não tinha escolha a não ser esperar até que ele se afastasse. Mas, se Haruki chegasse em casa antes dela, teria que dizer a ele que estava no centro, o que não era verdade. Oi. Dessa vez, a garota usava uma blusa branca que brilhava no escuro, fazendo com que parecesse um anjo. Trouxe dinheiro? A garota se agachou até ficar na altura de Ayami e ergueu o peito em direção ao rosto dela, como se fosse amamentá-la. Ela abriu a blusa e exibiu os seios sobre os bojos de tecido do sutiã. A garota era linda. Ayami se perguntou por que não possuía traços tão belos e atraentes, em vez daquele corpo murcho que não podia conceber nem ser amado. Pode me pagar depois, se quiser. A garota olhou para a bolsa de Ayami. Você tomou banho, como uma boa menina, e está limpa. Venha com a mamãe. Pode lambê-los. Eu gosto. Depois posso fazer o mesmo com você. Aka-chan parece assustada. Mas por quê? Vai ser muito bom e doce. A garota pegou a mão direita de Ayami e a colocou debaixo de sua saia, e ela sentiu outra mulher pela primeira vez. Era delicada e úmida. Daijobu? De joelhos, a garota se aproximou e pegou a mão esquerda de Ayami e colocou o dedo anelar dela na boca enquanto subia em seu colo. Ela cheirou o cabelo úmido de Ayami. Eu poderia beber seu shampoo. Você cheira tão bem. Vai se sentir melhor quando fizermos amor. Vai se sentir no paraíso. Ayami se deixou envolver pelo calor do corpo da garota. Quando abriu a boca, a garota puxou a sacola. Tem dinheiro aqui? Preciso de muito. Mamãe tem que comprar muitas coisas para ficar bonita para sua bebê. Ayami recuou e empurrou a garota para longe, fazendo-a cair de costas. Você é nojenta. Nojenta. Ela se levantou. Sua vadia esquelética. Gritou, e Ayami ouviu sua risada gutural enquanto se afastava. Você é tão feia que tem que pagar para ter amor. Ayami correu de volta para o centro. Quando finalmente voltou para casa, Haruki estava preparando um lanche para o irmão. Tadaima, disse ela em voz alta. Onde você estava, A-chan? Perguntou Daisuke, o rosto crispado de preocupação. Ele tinha o rosto assimétrico de um homem pálido e magro, com olhos extraordinários de uma criança muito pequena, inocentes e capazes de expressar alegria. Estava usando o pijama amarelo, que ela havia passado para ele na manhã. Haruki assentiu e sorriu. Nunca antes tinha encontrado o irmão sozinho. Quando chegou, Daisuke estava chorando na cama, chamando a mãe. Ele não quis contar isso a Ayami, por medo de que ela se sentisse mal por chegar tarde.
Eu estava no centro, Dai-chan. Sinto muito por chegar tarde. Pensei que você estivesse dormindo e estava sentindo tanto frio que fui tomar outro banho. Eu fiquei com medo, disse Daisuke, seus olhos se umedecendo novamente. Eu queria a mamãe. Ela não conseguia encarar Haruki. Ele ainda não havia tirado o paletó. Daisuke foi até ela, e Haruki ficou junto à bancada da cozinha, guardando a caixa de senbei. A Chan está limpa, ela tomou banho. A Chan está limpa, ela tomou banho. Ele cantarolou a frase que gostava de repetir depois que ela chegava em casa, vinda do centro. Está cansado? Perguntou ela. Não. Quer que eu leia uma história para você? Hai. Haruki os deixou na sala de estar lendo um livro com figuras sobre trens antigos, e ela sentiu quando o marido deu boa noite e foi para a cama.